Olá pessoal, eu sou Felipe Scapino e bem-vindos à terceira aula do curso de audiovisual para celular do projeto Ensine. Nesta aula, vamos falar dos pontos importantes para a captura das cenas para os nossos vídeos. Portanto, vamos saber mais sobre as técnicas de fotografia, além de saber como iremos aplicar essas técnicas. Preparados? Então vamos lá! Vocês irão aprender agora 10 técnicas que irão deixar suas fotos ainda mais interessantes. É comum, quando a gente vai tirar uma foto ou fazer um vídeo, ficarmos quase sempre na mesma posição ou enquadramento. Com essas 10 dicas, suas imagens ganharão uma qualidade mais profissional, muito parecida com as que usamos no cinema. Enquadramento. Enquadramento é quando colocamos um objeto dentro de um quadro. Isso é enquadramento, certo? Enquadramento é a forma também como a gente vai harmonizar o objeto dentro daquele quadro. Bem, então a primeira é a regra dos terços. Ou seja, quando você for tirar uma foto daqui para frente, fazer um enquadramento, procure colocar o objeto principal da cena exatamente no ponto indicado em vermelho. Veja o exemplo. Ao invés do objeto ficar no centro do quadro, você vai colocá-lo onde as linhas se encontram. Veja essa imagem, por exemplo. As árvores que estão os elementos principais estão focadas nas suas linhas da direita, dando um efeito totalmente diferente do que se elas tivessem sido enquadradas no centro do cenário. A segunda dica é composições centradas ou simetria. Apesar da dica anterior dizer para a gente evitar colocar os elementos principais da fotografia no centro, esta diz totalmente o oposto. Em alguns casos, centralizar o objeto no centro funciona muito bem, como é o caso das cenas simétricas, quando um lado da imagem casa igualmente com o outro e assim harmoniza os elementos da foto. A terceira dica é quadro dentro de um quadro, ou também chamamos de moldura. Eu vou explicar. É uma maneira eficiente de trazer profundidade para os cenários. Ao fotografar uma cena dentro de uma janela, uma porta, uma moldura, além de trazer uma profundidade, atribui mais destaque ao detalhe que você espera em questão. Esta é uma técnica que era muito usada nas pinturas renascentistas. Dica 4. Linhas principais ou linhas naturais. Focalizar as linhas principais ou naturais no momento de você tirar sua foto irá fazer com que o foco seja somente nos principais elementos da composição. Qualquer coisa pode ser usada como essas linhas, desde o padrão do piso e corredores, fios, postes. Bem, nessa foto, por exemplo, vocês percebem que o piso foi utilizado como as suas linhas principais e o resultado foi realmente incrível. E você percebe que essas linhas também levam o olhar para a gente encontrar o objeto dentro da foto. A quinta dica é padrões e texturas. Nós somos naturalmente atraídos por padrões, uma vez que elas são atrativas e trazem a sensação de harmonia. Trazer o foco para esses padrões no momento do clique é uma ótima maneira de criar uma imagem que dá uma sensação de satisfação. Na imagem, essa técnica é aplicada utilizando os padrões da rachadura do sal. É um deserto do Salar de Uyuni, na Bolívia, quando eu estive lá em 2017. Então vocês percebem, né, que o padrão do sal rachado no chão dá uma sensação de padrão, de tranquilidade, de harmonia na foto. Bom, e quebrar o padrão também é muito interessante, que dá um destaque no objeto, além de ficar também muito bonito. E a sexta dica é preencha o quadro ou se aproxime bem daquilo que você for fotografar. Preencher todo o quadro da fotografia ou deixar apenas alguns poucos espaços em branco é o ideal quando o objetivo é fazer com que a foto daquele que está olhando seja totalmente o elemento escolhido. Esta técnica faz com que o observador perceba todos os detalhes que a imagem traz consigo. A sétima dica é trabalhar com os espaços negativos. Em alguns casos, deixar vários espaços sem preenchimento por algum objeto é uma técnica ideal quando você quer que sua fotografia traga uma sensação de simplicidade e foco. É quando você dá destaque exatamente somente àquele objeto. A oitava regra é movimento. Como que a gente vai dar movimento para a foto? Vamos também usar a primeira regra, que é a regra dos terços, junto com essa para ajudar a gente a dar movimento na foto. Essa regra diz sobre a direção
na qual o objeto principal está indo ou virado e dar o destaque a isso. A mulher está indo em direção ao outro lado da foto. Então, para destacar esse movimento, foi enquadrado ela exatamente em cima da linha, em direção à outra, no canto esquerdo, deixando mais espaço entre o objeto e o final da foto. Então isso vai dar a sensação que ela está saindo de um lugar e indo para outro. E o olhar dela também está sendo direcionado para aquele lado da foto. Então dá para perceber, para a gente imaginar que ela está caminhando mesmo. Ou se for uma pessoa correndo também, a pessoa ela está exatamente num lado da foto, então você tem todo o outro lado, né, praticamente vazio, então dá a sensação que a pessoa vai preencher todo aquele espaço. Isso dá movimento para a foto. Bom, a nona e penúltima regra é minimalismo ou objetos simples. Como já diziam os sábios, quanto mais simples, melhor. Estamos entrando em uma época onde a simplicidade e o minimalismo estão ganhando cada vez mais força. Tente lembrar disso no momento que você for tirar sua foto. Tente captar a essência do que será fotografado. Esta imagem, por exemplo, não possui uns elementos extravagantes, super em destaque. É apenas algo simples, como uma gota de orvalho numa planta. Porém, apesar da simplicidade, a sua essência é poderosa. Então, muitas vezes a foto minimalista ela vai ser poética. E a 10ª e última regra de hoje é contraste. Contraste o objeto principal da sua foto em relação ao fundo que ela está. Destacando o objeto em relação ao fundo, permite que a gente compreenda todo o contexto da cena e, em muitos casos, as emoções dos personagens na cena. Muito bacana, né? Então, com essas 10 dicas que eu acabei de dar para vocês, vocês já vão começar a aprimorar muito mais o olhar e as técnicas de fotografia de vocês. Então agora, pegue o celular que eu vou ensinar aonde está a grelha, que é a nossa base para a regra dos terços marcadas aí no nosso celular. Pegue ele aí. Então, você ligando a sua câmera, pegando em configurações, vai ter um recurso chamado linha de grade. Clica aí, coloque 3x3 e volte à tela do seu celular. E perceba que ele gerou uma espécie de jogo da velha, que é exatamente a regra dos terços. Então, agora você vai ter uma base para poder começar a primeira regra dessas dicas que eu dei para vocês, que é a regra dos terços. Bom, as regras são importantes, mas o mais legal é quando você começa a quebrar essas regras e criar o seu próprio estilo. Muito bacana, né, pessoal? Então, esta aula de fotografia é uma das aulas que eu mais gosto, porque é onde a gente aprende as técnicas de fotografia mesmo, onde a gente começa a visualizar, várias coisas que a gente quer aprender, que a gente quer captar, e a gente acabava não sabendo como fazer. Então, com essas 10 dicas, vocês vão poder aprimorar um pouco mais da fotografia de vocês, beleza? Então, até a próxima aula. Agradeço aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu, gente!